Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 10/10 de 2022. 10/10 de 22, né? Olha só. Nós vamos continuar nosso terceiro episódio aqui do livro de Transgênero para Transhumano, né? Da Martine Rothblatt, né? Originalmente Martin Rothblatt. Bom, né, um livro importantíssimo para a gente entender toda essa agenda aí que está acontecendo. E primeiro, antes, claro, vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, todos roteiros de cinema, que eu transformei em quadrinhos adultos, tá? Então temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, tá? Onde a gente aborda toda a questão da nova ordem mundial, das sociedades secretas que fazem parte dela, de como eles controlam tudo através da cibernética, levando o mundo para a tecnocracia, não é? Mas com uma visão escatológica também. Então aqui uma trilogia incrível, com muita ação, muita informação e personagens incríveis, né? Temos o Knock Me Out, que é uma homenagem aos filmes dos anos 80, com heróis de verdade, né? A gente homenageia Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco, então é um romance que se passa no mundo do MMA, mas com heróis, né? Sacrifício de verdade, escolhas certas, é muito legal. E tem trilha sonora, tá? Isso aí, pessoal, você ouve as músicas enquanto vai lendo. Tem a trilha sonora no Spotify, né? Aqui, conforme você vai acompanhando, tem as indicações da música, é muito legal. Temos Um Outro Dia, que é uma história que se passa aqui em São Paulo, mas tem um twist sobrenatural, é muito legal, aborda tudo que o jovem tem que lidar hoje em dia. A gente aborda na questão de sexo, de dependência química, né, de droga, a questão do narcotráfico, até política, mas com essa visão espiritual muito legal. Ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história aqui. E, para encerrar, a comunhão sobre a religião verdadeira e a religião falsa. Tá? É claro que se passa também, é um suspense com terror psicológico, com muita ação, mas o fundo da história é esse, como você enfrentar o mal e não esmorecer, não perder a fé, né? Mas vencer o mal com o bem. Então, histórias incríveis, tá? Que você adquire diretamente comigo, não é pela Amazon, pessoal, é comigo, tá? Todos com mais de 100 páginas, todos feitos por grandes artistas que trabalham para o mercado americano e europeu. Então, é só você mandar uma mensagem aqui, né, nos links que estão aqui embaixo, ou no meu Instagram, ou na página do Aurora HQ no Facebook, ou pelo e-mail também, que está aqui embaixo. É só entrar em contato e eu explico direitinho como você recebe na sua casa, com uma dedicatória, né, com o maior carinho, tá bom? Então, entre em contato. O que mais? Aqui embaixo tem os links do Rumble e do Odyssey, onde eu posto os vídeos que, né, não dá para postar mais aqui no YouTube. Essa semana eu devo subir um novo vídeo fazendo apanhado das notícias das últimas semanas, né, mas coisas que você não vai ver, né, no Jornal Nacional, nem na Folha, nem no Estado, tá? Então vale a pena aí que, né, dá bastante trabalho aí para pesquisar e fazer esse compilado, mas enfim, é importante a gente estar informado sobre o que está acontecendo e o que mais. E também tem o link do Subscribe Star, que é o canal onde você apoia o trabalho que a gente faz aqui. Então, se você quiser se tornar um apoiador, é só entrar no Subscribe Star, tá bom? Então vamos começar, pessoal? Olha só, a gente encerrou, né, no vídeo passado falando que né, de como aqui ele já fala sobre essa questão que vai extrapolar a simples ideologia, né, pessoal, de gênero, simples, vai ultrapassar o que eles promovem através da cultura, né, de fazer com que o jovem, principalmente, né, e cada vez mais uma idade mais cedo, ele fique confuso, ele fique pressionado pela cultura. Então não é simplesmente uma coisa emocional, mas ele fala aqui que vai chegar no nível do DNA. Né? O fundo realmente é mexer na fisiologia humana. Então ele encerra esse capítulo falando, né? O ser é mais poderoso do que o gene. Né? Então ele fala, olha, a gente vai conseguir trocar o DNA. Então realmente é uma ideologia perigosíssima, né?
E agora, nesse novo capítulo, a gente começa aqui ele falando assim, olha, presta atenção, pessoal, como tudo no final é sobre controle populacional. Como na cabeça desses bilionários, né, a cabeça pervertida sempre chega na questão de superpopulação. A gente tem que, né, diminuir a população. Então ele fala assim, olha, a superpopulação, né, ela torna absurdo o argumento sociobiológico de que a garantia da procriação é a razão pela qual o Estado deve manter os cidadãos homem e mulher. Aqui ele fala dual sex citizen, né? Um sexo dual. Então, ele está falando assim, olha, né, esse argumento de que a gente tem que manter, né, a procriação, a civilização, isso é absurdo. Por quê? Porque está tendo superpopulação. E pessoal, é por isso que a mídia, né, a Unicef, a Unesco, a ONU, de certa forma, promovem isso, né, nos países, através dos ministérios de educação e através da cultura, do que? Diminuir a população. Então ele fala assim, olha, essa balela de que se você não tiver só homem e mulher, não vai ter população, né? Porque o mundo está né, tá tendo uma superpopulação. É o contrário, pessoal. A gente vê nos países todos com problema demográfico, de falta de gente, né? Já dei aqui quantas matérias, o Japão, por exemplo, o prognóstico é que eles, sabe, o Japão deixa de existir, pessoal. É sério isso. Vários países, a China, por causa você fala, pô, mas a China tem 1 bilhão e 200 milhões, 300 milhões de habitantes. Mas você consegue ver online a pirâmide demográfica da China, por exemplo. Não adianta se agora você tem uma grande população, se essa população não se reproduzir, né? Então eles já estão enfrentando também né, por causa da política de um filho só, pessoal. Você tem que ter, em média, um casal, 2 filhos por casal para manter uma população. Porque imagina, de 2 pais, se você só tem um filho, você divide ao meio a população. E se isso, né, isso continua, você tem cada vez menos gente. Então, vários países, Irã está com problema, a Rússia está com problema, né? Bom, a Europa inteira. Então, o que eles estão fazendo? Estão tentando resolver isso através de fluxos migratórios, mas isso você dilui a cultura, né? Inclusive faz parte do estratagema, como, né, no Fórum Econômico Mundial diz no vídeo lá dos 8 pontos, o quê? Levar os valores ocidentais até ruptura. Basicamente são o quê? São os valores judaico-cristãos. Então você introduz uma outra cultura, um outro fluxo migratório ali que não tem a mesma cultura. Enfim, mas vamos voltar aqui então, pessoal. Você fala aí, peraí, então num livro de transgênero, né, o que a cultura fala só pra gente é a coisa da lacração, do transgênero, vamos promover, vamos promover. O que está por trás disso? Primeiro que aqui ele fala, no fundo é transhumanismo, né, é levar a sociedade para desumanizar, né, fundir com a máquina. Por quê? Você funde com a máquina, você tem controle, né, pessoal? Vamos entender, né? Porque mesmo assim, o que eles vendem no transhumanismo é olha só, você vai ser um biônico, né? Você vai ter superpoderes, né? Tipo super-herói, porque a tecnologia vai fazer com que você não tenha mais doença, que você... Não. O negócio é, a partir do momento que a gente controla, consegue colocar um componente artificial, né, elétrico, que seja no teu corpo, um Neurolink, um chip, qualquer coisa, a gente controla você, né? É o tal da cibernética, né, pessoal? Então, se agora no momento eles já controlam, de certa forma, a civilização, a sociedade, através, né, de tecnologia, né, rastreando pelo smartphone, né, câmeras de vigilância na rua, a partir do momento que for isso inserido no nosso corpo, pessoal, olha o poder, né? O poder de dissuasão. Então, como Noah Yuval Harari, né, o filósofo do Fórum Econômico Mundial, diz, olha, um dos grandes, para eles, né, vantagens ou benefícios da pandemia foi que o quê? Que
a vigilância deixou de ser externa e para passar a ser dentro da pele. Isso tem vídeo dele falando, né, pessoal? Ele deu essa declaração em conferência. Então esse que é o objetivo. Então, ele continua falando assim, olha, o que é mais, né, incrível, vamos dizer assim, na falta de, aquilo que é mais, a gente não dá para acreditar, ele fala assim, é que esse argumento é o mais forte para um Estado que tem vamos dizer, essa dicotomia sexual. Ele fala, de qualquer forma, esse argumento tem raízes antigas. Verdade, na verdade. Isso é a base da civilização, né? Que o quê? Que você, pessoal, você precisa ter homem e mulher, você precisa ter família para ter o quê? A próxima geração. Senão, você pode ter sei lá, 10 bilhões de pessoas no planeta. Se esses 10 bilhões de pessoas não reproduzirem, na próxima geração você tem 0 habitantes, porque não adianta, né? As pessoas vão falecer, você não vai reproduzir, você não vai repor população. Mas então olha que interessante, pessoal. Então como que a gente liga esse argumento, né, que todos os globalistas falam, quantos livros eu já li aqui para vocês, né? Limites de crescimento, né? Ghost and the Machine, o Milênio, enfim, quantos livros eu já li aqui para vocês que batem sempre na mesma tecla. A gente precisa controlar a população, né? Controlar a população. Quando a gente vê que de fato é outra coisa. E como o próprio Noah e o Yuval Harari já falou, não vai ter problema a gente diminuir para a população, por quê? Porque nós vamos ter automatização, a gente vai ter robô fazendo o trabalho. Antes a gente precisava de gente para, né, para mão de obra, para fazer o trabalho que a gente não quer fazer. Trabalhadores braçais, né, trabalhar nas fábricas. Né? Agora a gente vai ter robô, então não precisa mais de gente. Né? Eu coloco muito bem aqui, isso falo no Caos, né, de uma forma bem sintetizada e bem clara. Mas isso é o que, pessoal? É anti-humano. Né? Isso é... E outra coisa, quem que decide quem pode, primeiro, quem pode ter filho e outro, quem pode sobreviver? Por que que eles, essa galera, né, esses bilionários aí de Davos, acham que podem decidir sobre a nossa vida? Mas é isso, é o que eles chamam do que? O novo feudalismo, o neofeudalismo. Né? Quando eu li para vocês o livro lá, o Tragédia e Esperança, o Carol Quigley já falava isso em 1966, que quando ele escreveu o livro. Porque na verdade essa ideia é antiga, né? Remonta a Thomas Malthus. Né? Então, peraí, quem que decide? Somos nós, somos os senhores feudais, os novos senhores feudais, que falam assim, ó, você não pode ter nada. É o novo feudalismo, né? É exatamente o que o Fórum Econômico Mundial diz. Então ele continua dizendo assim, olha, a tese não é aplicada de forma consistente e ele fala assim, não é do interesse da Terra ter um crescimento zero de população. Ele fala assim, olha, o encorajamento para a procriação, como o encorajamento religioso, né, que abençoa um tipo de relação sexual, é uma justificação moralmente corrupta para manter o sexo, o apartheid do sexo que ele fala, para manter como homem e mulher. Então ele está argumentando que, peraí, a gente tem que ir contra a religião. Né? Obviamente, o cristianismo que fala que né, é homem e mulher. Né? A Bíblia toda fala, não, Deus fez o homem e mulher. Depois Jesus fala, não, Deus fez, né, o homem e mulher, os dois se unem numa só carne. Então ele fala, não, isso aqui não é suficiente, né, para você ter um argumento. Primeiro que não é uma questão de argumento, é uma questão biológica, né, pessoal? Você nasce homem e mulher, né? Mas ele fala que não, agora com a ciência a gente consegue, então... ele não consegue, mas aí ele fala, não, nós vamos conseguir mudar o DNA, né? Porque, de novo, não adianta uma operação cosmética, não adianta botar né, no cabelo, extensão de cabelo, não adianta botar um silicone, que o corpo é de homem, a densidade óssea é de homem, a proporção ombro, bacia é de homem, o cérebro é de homem, o cromossomo é de homem. Né? Então, você pode externamente, né,
maquiar e ter, né, enfim, são recursos superficiais, mas no fundo é um homem, como uma mulher também, né? Continua sendo, né? Então, mas olha como o negócio, no fundo também é sobre controle populacional, pessoal, tá? Vamos continuar aqui. Ele fala assim, olha, suponha que a tecnologia MRI continue a avançar até o ponto de que todas as conexões neurais do nosso cérebro possam ser mapeadas em um software. Tá? Então, scanners MRI estão cada vez mais melhorando a resolução e a velocidade de processamento num raio exponencial que faz com que seja realista, né, que se torne realista dentro da nossa geração, né, do nosso tempo de vida, para a maior parte dos leitores desse livro. Então ele está falando, olha, ainda durante as nossas vidas, nós vamos ter uma tecnologia, né, de mapeamento cerebral, onde a gente vai poder mapear. Pessoal, você pode mapear todos os neurônios do cérebro. Isso não quer dizer que você vai estar mapeando o que acontece dentro, né, vamos dizer, o pensamento. Você pode mapear fisiologicamente, mas você não mapeia o conteúdo. Esse que é o negócio que eles, né, eles acham que você não mapeia a alma humana, pessoal, né? Você pode mapear qual que é o padrão, como que ele está, né, os gatilhos, né, as sinapses, como que está sendo disparado dentro do teu cérebro, né, em áreas, no córtex frontal, no límbico, né, enfim, parietal, enfim, nas áreas do cérebro, mas o conteúdo você não consegue mapear, né? Ele fala que nesse caso, então, quando, né, quando o software, né, através de uma conexão de vídeo, poder ver, né, a pessoa vai saber o que o outro vai sentir, da mesma forma como que os nossos cérebros processam a imagem de uma pessoa. Em outras palavras, vai ser um upload da mente, né? A tecnologia que fará possível duplicar você mesmo fora do seu corpo, né? Duplicar ou triplicar você em um novo você. Pessoal, é isso que os caras realmente acreditam, né? A gente vai viver para sempre. É igualzinho Gênesis 3. Né? Olha, né, a árvore do conhecimento, da tecnologia, vai fazer com que você possa romper com o mundo natural, você não obedeça às leis de Deus, né? E você cria um universo artificial onde você vai ser Deus, né? É isso que eles acreditam, pessoal, literalmente, né? Ele fala, no momento há uma nova, vamos dizer, no momento em que houver um novo você, pode começar a haver uma vida separada, né? E esse novo você terá experiências que o eu original não tem. Basicamente está falando um clone, né? Por outro lado, pode ser arranjado, né? A gente pode fazer com que esse novo você, ou todos os vocês, né, sejam regularmente sincronizados de forma com que as experiências de um sejam experiências de todos. Nesse caso, nós teremos ultrapassado do transhumano para o domínio de uma mente e muitas formas. Quem que decide? Vamos extrapolar aí sobre o que ele fala. Então, quem que, pessoal, diz o que quer fazer e o que não quer fazer? Que mente vai ser eleita? Será que vai ser a mente original? Será que a partir do momento que você, né, será que o seu eu vai ser diluído em vários corpos? Eu estou só extrapolando aqui, pessoal, né?
Será que, como a gente sabe que, obviamente, todos eles são totalitários, né? A partir do momento que um governo, se o governo agora já quer exigir com que você, já quer exigir coisas no teu corpo, se o momento que eles tiverem a capacidade de botar um aparelho em que eles vão controlar o teu comportamento num nível fisiológico, será que você perde a sua decisão, o seu livre-arbítrio? Será que o Estado vai ter uma ingerência sobre o teu corpo, sobre o que você quer, sobre onde você vai, onde você... Eu te garanto que sim, pessoal, tá? Te garanto que sim. Porque o que a gente viu aí nos 2 anos do Coronga foi exatamente isso, né? As liberdades individuais sendo cerceadas pelo Estado. Agora, sem uma tecnologia que realmente faça com que você nem consiga, né, agir de forma diferente. E sabe por que eu posso falar que isso é verdade? Porque, de novo, né, recentemente o Noah Yuval Harari, do Fórum Econômico Mundial, disse isso. Ele falou: o conceito de livre-arbítrio acabou. Ele fala isso, pessoal, tá? Primeiro que eu já se antecipando, né? Porque, peraí, ainda não acabou, mas ele já fala isso. Nós vamos ter tecnologia de exatamente conseguir controlar o comportamento. E não é ele que está falando agora, a gente remonta então década de 30 do século passado, né? 1930, 40. Quem falava isso? Os socialistas fabianos. O Aldous Huxley fala isso no livro Admirável Mundo Novo. Né? Que, é ficção científica. Não, então, peraí, então Bertrand Russell, né? Matemático, fala isso no livro Impacto da Ciência na Sociedade. Ele fala: vai ter um momento onde a gente vai, através de drogas, de dieta, de leis, né, de tecnologia, fazer com que o ser humano seja incapaz de se rebelar. E o próprio Aldous Huxley, nos anos 60, na Universidade de Berkeley, se eu não me engano, nos Estados Unidos, deu uma palestra falando sobre a última revolução. Basicamente, olha, após essa revolução não vai ser mais necessário ter revolução, ou vai ser incapaz de ter revolução, porque a gente vai controlar os seres humanos, os cidadãos, num ponto que eles vão ser incapazes de se rebelar, de fazer uma revolução. Né? Então, peraí, e outra coisa, né? Imagina essa aberração, pessoal, então, de tempos em tempos a gente... eu já li aqui também o ponto ômega do Teilhard de Chardin, ele fala a mesma coisa, noosfera, né? A gente vai ter uma mente global aí, tá? Que, pessoal, que a Bíblia chama do sistema do anticristo, é a mesma coisa. Que durante a tribulação, as pessoas vão ser forçadas a fazer parte dessa mente coletiva controlada pela imagem da besta. Né? Então, você tem a besta, você tem a imagem dela, através de tecnologia, que vai saber automaticamente se as pessoas vão estar adorando a besta ou não. E adoração a gente pode incluir o quê? A vontade, pessoal. Vão estar subservientes, vão estar, né, servindo. Então, quem não quiser vai ser decapitado. Isso a Bíblia fala claramente, né? Apocalipse 14. Claro que a igreja já vai ter sido arrebatada, né? Mas quem tiver aqui durante a tribulação, os 7 anos da tribulação, vai se deparar com essa decisão, que para mim, né, não tem nem o que pensar, porque você vai ser propriedade do anticristo, né? Então é melhor morrer do que viver como um escravo, né, um robô. Né? Pelo menos o teu espírito está salvo, a tua alma está salva, porque a Bíblia diz exatamente que quem receber essa tecnologia, quem fizer parte do sistema da besta voluntariamente, pessoal, tá? Muita gente voluntariamente vai querer. Essas pessoas vão perder a salvação. Né? É impossível a pessoa ser perdoada e se reconciliar com Deus a partir desse momento. Então, ele fala assim, olha, as formas não originais, elas não precisam ser, vamos dizer, pedaços né, ele fala aqui chunks of software, né, eles não precisam ser, vamos dizer, pedaços de software restritos ao cyberspace, tá, ao espaço virtual, né. Olha como a nossa sociedade já está sendo preparada para isso, principalmente, né, os mais jovens. Então, antigamente tinha o Sims, né? Tinha, não, você vai ser um avatar nesse universo.
Vários jogos de computador, já que a galera joga online, você já tem o seu avatar. Então, condicionando ao longo do tempo através de diversão, de entretenimento, de jogo de computador, né? E agora o metaverso, onde você, né, pode ter o seu avatar no metaverso, que você pode ser o que você quiser. De novo, né? Você pode ser um ET, você pode ser um fantasma, você pode ser um golfinho, um animal, você pode ser de outro sexo, né? Porque o que ele continua, fica só no metaverso, pessoal. Por quê? Porque já está criando, tem muitos jovens que preferem gastar a maior parte das horas do seu dia no metaverso, vivendo essa fantasia, esse mundo de mentira, do que viver na realidade. E é isso que eles estão promovendo. E cada vez mais tecnologias imersivas, né? Toda vez eu trago aqui para você, né, essas novidades tecnológicas do que eles. Não é só o óculos, agora tem um tal de uma focinheira. É demoníaco, né, pessoal? E daqui a pouco vai ser uma tecnologia que vai te envelopar todos os teus sentidos, né? Auditivo, olfativo, gustativo, além do visual e também o tátil, né, o háptico, para você literalmente estar imerso, pessoal. É basicamente Matrix, tá? Então ele fala aqui, olha, com extensões de uma medicina, através de extensões de uma medicina regenerativa, a tecnologia usada hoje para criar pele, criar vasos sanguíneos e criar órgãos irá possibilitar, então, criar um corpo inteiro fora do útero e escrever naquele cérebro, vamos dizer, como se fosse um cérebro virgem, né? Um cérebro vazio. Ele fala sincronizar, vamos dizer, esse arquivo da mente que foi retirado da pessoa original através do escaneamento do cérebro pela tecnologia MRI. Vocês estão entendendo, pessoal? Parece que é ficção científica, mas o cara está falando sério. Então ele está falando assim, a gente vai literalmente clonar, né, a pessoa. Tem um filme lá, o Surrogates, né, um filme dos anos 90 com o Bruce Willis, que é basicamente isso. A gente vai clonar versões de você, né, fora do útero e a gente vai fazer um download, né, do original para essas várias cópias. Claro que isso não é para a população toda, pessoal. Isso, né, essa tecnologia vai ser reservada para a elite, né, para a elite que vai viver eternamente, segundo a imagem deles, né, a mentalidade deles. Por isso que eles têm que reduzir a população a 500 milhões de habitantes, como, né, dizia no Georgia Guidestones, que eles explodiram esse ano, né? Então ele fala assim, ó, ectogênesis, né, que é o crescimento de um corpo fora de um útero, irá produzir uma pessoa, um adulto de tamanho normal em apenas 20 meses, tá? Se o fetus continuar a crescer no raio que ele cresce nos primeiros 6 meses dentro do útero materno. Então ele está falando assim, olha, a gente vai pegar em laboratório, né, in vitro, a gente vai reproduzir esse clone, né, de forma assexuada, e se for a mesma taxa de crescimento que um feto, né, num útero de verdade cresce, então a gente só vai precisar de 20 meses para fazer com que esse ser, esse clone, ele cresça, né, até o tamanho de um adulto, de um adulto, né? Então, aí basicamente já está falando assim, quando a gente fizer o download de você, vai ser para um corpo mais ou menos da mesma idade que você já tem, adulto, né? Ele continua falando assim, olha, se isso é muito inacreditável, considere, né, a proporção do avanço da tecnologia robótica. Ele fala, hoje os robôs podem, de forma bem-sucedida, dirigir carros, dirigir aviões, tocar violinos e ajudar médicos. Ele fala, amanhã nós
também poderemos ter uma pele tão macia que você irá pensar que está tocando em carne, em pele mesmo. E faces, rostos tão persuasivos quanto uma animação de computador, né? Ele fala uma animação da Pixar. Olha a palavra que ele usa, persuasivos, pessoal. Para o quê? Nos enganar, nos persuadir, enganar uma criança, tá? Ele fala, então esse bodywear, né? Então esse maquinário corpóreo, né? Essas formas de maquinário corpóreo irão se tornar uma forma simplesmente de se conectar e ligar. Ele fala plug and play, mas basicamente como você faz com um eletrodoméstico, de liga ele na tomada e ele já funciona. Tá? Para a sincronização dos nossos arquivos mentais. É o que ele está falando, pessoal. Tá? Então, ele escreveu esse livro, né, acho que foi em 2011, pessoal, 11 anos atrás. E ele já estava falando, olha, então a gente já tem. É verdade, né? Você tem já carro automático, você tem tudo, barco automático, avião automático, né? Tudo através de inteligência artificial. Né? O Elon Musk agora acabou de revelar o seu novo robô, né? Que no vídeo que eu vou fazer das notícias, ele fala, olha, a gente vai usar também para companheiros sexuais, robôs, tá? E aí você bota realmente o prego no caixão da reprodução humana, né, pessoal? Porque a partir do momento que eles já estão criando uma sociedade tão contra o casamento, a ideia do casamento, a instituição do casamento, que quando, né, as pessoas tiverem a oportunidade de terem as suas necessidades sexuais supridas por um robô, já tem um monte de gente, né, muitos jovens, infelizmente, que eles chamam do incels, que vivem de pornografia, né? Eles cada vez mais ou promovem hedonismo, né, ou o contrário, ou solidão, ou o hedonismo no sentido de aplicativos como, por exemplo, Tinder e tal, mas é tudo contra o quê? Família, não pode constituir família. Mas a partir do momento que tiver uma boneca, um boneco, talvez, e que basicamente vai ser um escravo, porque um robô obedece, né? Muita gente, como agora já tem em bonecas de látex, né? Tem documentário aí, lá no Japão, por exemplo, gente que abre mão de ter relacionamento humano, pessoal, para ter um relacionamento com um boneco, né? uma boneca. Então imagina quando você tiver, né, essa tecnologia cada vez mais avançada. E aqui ele continua falando assim, por que alguém gostaria de ter 2 ou mais corpos com um único cérebro sincronizado? Tá? Ele fala, primeiro, para garantir que você vai manter a vida se um desses corpos morrer prematuramente. Né? É uma preocupação especialmente apropriada para aqueles que têm profissões perigosas. Segundo, né, olha, presta atenção, para saborear mais dos prazeres da vida. Então, o argumento final dele é puramente hedonista. Né? Assim, não, né, vamos continuar vivendo aqui, tendo prazer, sem ter o problema moral de ter que lidar com uma... Porque, pessoal, presta atenção, parte, né, da nossa moralidade é a gente saber que um dia a gente vai ter que prestar conta do que a gente faz. Né? Se você anular o conceito, né, do juízo que cada um vai ter que se apresentar perante Deus, né, qual seria realmente, né, a tua restrição moral aqui na Terra durante a tua vida? Né? Difícil, né? Você fala, então não vai ter consequência nenhuma, né? eu vou continuar vivendo eternamente. O que a cultura já mostra através, né, dos mitos, das lendas, da ficção que a gente tem, por exemplo, né, sempre aborda a imortalidade, por exemplo, né, com
né, um vampiro, Drácula, né, que é isso, são seres completamente amorais, né, sem moralidade. Então, a gente vai para o próximo capítulo, dizendo assim, ele fala assim, a história é clara em mostrar que mais cedo ou mais tarde a lei irá refletir o consenso da sociedade. Sim, por isso que eu sempre digo que, pessoal, o que vira lei começa primeiro, na verdade, no mundo espiritual. Disso, né, os filósofos começam a elaborar esses pensamentos, dos filósofos desce para, né, a academia, as universidades, disso chega nos artistas, tá? Alguns artistas pulam a parte da academia, já chegam direto desse pensamento filosófico, e isso aí dissemina culturalmente em toda a população, e aí, né, claro, com lobby, com vários interesses, na verdade muitas vezes não corresponde ao desejo da maioria, mas né, nesses dias que a gente vive de corporações controlando a mídia, controlando, né, fabricando um consenso, eles pressionam, né, os governantes através de lobby, de lobistas, e aí aquilo vira lei. Tá? Então, é o que a gente está vivenciando hoje em dia, exatamente essa, vamos dizer, criminalização de um padrão natural que sempre existiu, cada vez mais, para abrir caminho para essa agenda desses bilionários globalistas, né? Então, ele continua falando assim, olha, irá levar décadas até indicar completamente, né, e, vamos dizer, esmagar o que ele chama de apartheid do sexo, né, mas basicamente é o quê? Que existe homem e mulher. Ele está falando, olha, irá levar décadas para totalmente esmagar, né, a diferença sexual entre homem e mulher. Mas qual que é o propósito? Exatamente esmagar. Tá? Por isso que essa agenda, pessoal, para eles não tem volta. Né? E, pessoal, cada vez mais que eles adicionam uma letra, não tem limite. Vai ter bestialidade, como já tem em alguns países, né? Já viu Canadá, Alemanha. Eles estão pressionando para pedofilia também. E, pessoal, pode ter certeza que o último vai ser necrofilia, mas vai chegar. Vai chegar também. E ele fala, certos marcos podem ser antecipados ao longo do caminho, né, dessas décadas. Né? Ele fala, as batalhas, né, esperadas e as vitórias finais são, a eliminação do sexo no casamento. 2. A eliminação do sexo em todas as formas de governo, incluindo certificados de nascimento. Tá? Já tem, pessoal, gente na Inglaterra, nos Estados Unidos, propondo isso aqui. Né? Já tem, inclusive, em alguns estados americanos, hospitais onde a criança não vem com... Nasceu menina, não interessa, no certificado de nascimento não vem nada. Para decidir depois. Tá? 3. A eliminação de ambientes públicos segregatórios como banheiros. Isso já é realidade hoje em 2022, né? Então, quando ele escreveu isso aqui, ele está falando, isso, 2011, ele falou, isso vai ser uma batalha a longo prazo. Pessoal, a gente já está vendo essa batalha aqui, sendo, inclusive, ganha por eles, né? Em muitos casos, né? De novo, isso faz parte do que a Bíblia diz, né? Dos últimos tempos, né? O apóstolo Paulo fala, olha, nos últimos dias haverão doutrinas de demônios, né? Faz parte. Vou continuar aqui. Ele diz assim, nesse capítulo nós
fizemos uma revisão dos esforços bem-sucedidos né, no século passado de remover raça, né, dos certificados de nascimento e de casamento, bem como as mudanças legais que envolvem replicar isso, né, essa conquista na questão do sexo. Então, peraí, pessoal. Obviamente, olha o que ele faz, né? Ele pega um argumento numa questão de raça, apesar que, né? Quando, pessoal, tem coisas que são, não quer você dizer que uma pessoa quando ela nasce, ela é branca, ela é parda, ela é negra, ela é indígena, ela é asiática, é simplesmente uma constatação, não é racismo. Racismo passa a ser quando uma pessoa é criminalmente, né, perseguida por isso, ou ela é socialmente tolhida do convívio social, ou ela é prejudicada, ela não tem acesso por isso. Agora, simplesmente constatar a raça de alguém não é racismo, né? É racismo quando você usa a raça de alguém contra ela, contra a própria pessoa. Então, ele usa esse argumento do racismo para o sexo. Pessoal, existem dois sexos. Existe homem e existe mulher. Tá? E então, o que eles estão cada vez mais, né, propagando nos adolescentes, nos jovens principalmente, é que é legal ser de outro sexo. Né? Inclusive agora famílias estão processando o Instituto Tavistock lá na Inglaterra. Por quê? Porque adolescentes... Vamos lembrar, pessoal, ao longo da história a gente sabe que... Por que o apelido de adolescência é aborrecência? Por quê? Porque é a fase da puberdade, é onde, né, o corpo está mudando. Hormonalmente, né, a criança está deixando de ser criança para estar na transição para virar adulto. Então tem uma série de questões emocionais ligadas à mudança hormonal. É uma época de busca da identidade. Então é a hora exata onde eles querem pegar o jovem. Muitas vezes onde o jovem está cheio de conflitos, né? Às vezes pode estar deprimido, e agora ainda mais nos jovens isolados, né? Cada vez mais tolhidos do convívio social através de rede social. Você tem um índice de jovens com depressão muito grande por causa dessa, vamos dizer, dessa armadilha social que a gente está vivendo dos dias de hoje. Mas daí o que eles pegam? Falam para os jovens, falam assim, não, você está deprimido porque você na verdade é um menino no corpo de menina. Ou ao contrário, você é uma menina num corpo de menino. Se você fizer a operação transgênera, né, você vai se encontrar, você vai curar esse teu mal-estar emocional. E o que acontece? Muitos jovens acreditam, acham que essa é a solução para o problema, porque afinal de contas é um médico que está falando isso, é um profissional, né, é um orientador da escola. E mais meninas estão fazendo isso atualmente. E depois do que, pessoal? Alguns anos depois, a ficha cai. Por isso que famílias estão processando essas clínicas que estavam promovendo essas... Por quê? Porque chega lá e agora a menina, pessoal, quando está com, sei lá, 17, 18 anos, 20 anos, está estéril. Não pode ser mãe. E entendeu? Falou assim, não, eu não queria... Eu estava confusa, né? Eu estava com um problema emocional que não era esse. Vocês mentiram, vocês me induziram. Como ele falou aqui, persuasão. Mas aí, pessoal, como diz, né, Inês é morta. Você já mutilou uma geração. Né? E para os meninos dão o quê? Dão remédio que não dão nem para estuprador, pessoal. Castração química. Tá? Estão dando remédio que, né, a esquerda nos Estados Unidos foi contra dar para estuprador. Acho que é Luprin, se eu não me engano, o nome do remédio. Estão dando para criança, para menino. Basicamente, impede, faz com que se interrompa o desenvolvimento do testículo. Tá? Obviamente é uma castração química. Não vai...
De novo, por quê, pessoal? Porque o objetivo é redução populacional. Eles não odeiam a classe média, para esse povo, né, eles são elite. Ele fala, não, esse povo que não pode se reproduzir. Já falei aqui, né? Nos anos 60, você tem a Fundação Rockefeller, né, através do Planned Parenthood, que são as clínicas de aborto nos Estados Unidos, um documento chamado Jeff Memo, com vários tópicos, pessoal. Não é só, né, a promoção do homossexualismo, mas o homossexualismo está entre os tópicos de como a gente vai controlar a população. Porque é uma coisa em larga escala. Vamos dizer, se a gente promove uma cultura em que grande parte dos jovens já vão, né, por si só, não vão querer reproduzir, né? Pronto, a gente não tem o trabalho de ir lá individualmente esterilizar jovem por jovem, né? Continua aqui. Então ele fala assim, a onda, né, que está vindo de pessoas transhumanas apresentam uma questão mais fundamental. Ele fala assim, em 2 pontos. Será que alguém sem a forma humana e sem o nascimento natal, né? O nascimento natal é meio pleonasmo, né? Mas ele fala natal birth, sem, vamos dizer, um nascimento normal humano, né, de uma mulher, terá qualquer direito? Ele fala assim, qual será o caminho para a cidadania para alguém com a mente humana, mas com um corpo completamente virtual ou um corpo artificial? Então, pessoal, é tão demoníaco que é isso. Eles, para os seres humanos, eles cada vez mais retiram a essência da humanidade, né? Retiram o entendimento de que você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, que por causa disso você tem, né, direitos, né, os tais direitos humanos. Claro que você tem os deveres também, né, porque afinal sempre com direitos vem deveres, mas enfim, que você tem que ser reconhecido como um ser único e humano. Não, eles já querem não destruir isso. Você não passa de um computador biológico, você não passa de um amontoado de células, né? A evolução diz que você é um acaso, né? Que você é um acidente genético, como ele mesmo diz aqui. Agora, para uma máquina ou para uma entidade virtual, ele está perguntando, poxa, será que eles vão ter direitos? Será que a gente tem que proteger o robozinho, né? A criança não precisa, mata no útero, né? Aborta, né? Agora, e o robozinho? Então, olha, pessoal, a distorção. É basicamente tornar o ser humano uma máquina e pegar a máquina, né? A coisa artificial e dar direitos humanos, né? Dar garantia de vida, não, isso aqui é sagrado, isso é sagrado, né? Essa vida artificial é sagrada. Agora, a vida humana não. A vida humana é, né? É maleável, né? Como ele fala aqui. Você pode mexer do jeito que quiser, você pode, né? Mas, pessoal, para mim isso não é nada menos do que demoníaco mesmo, né? Então ele fala assim, olha, em essência, esses transhumanos irão clamar, né, para terem um transplante de mente, tá? Não é transplante de cérebro, transplante de mente, para salvar as suas vidas, né? E isso não é diferente do que você querer ter um transplante de coração ou um transplante de fígado para salvar muitas vidas. Olha como ele vai argumentando, pessoal. O cara, ele também é advogado, tá? É importante falar isso. Então o cara vai argumentando. São falácias, né? Mas ele vai tentando usar de uma lógica, ele tenta construir uma lógica para justificar a argumentação dele. Então ele fala assim, olha, processos, né, logo irão acontecer, tá? Se um certificado de óbito deve ou não ser, vamos dizer, escrito, né? Se, vamos dizer, o Estado reconhece, tá, um transhumano,
se reconhece o controle dos descendentes corpóreos desse transhumano, né, como propriedade, tá? Ou, desculpa, ou ele fala assim, ou os seus descendentes corpóreos vão controlar a sua propriedade. Basicamente ele está falando assim, então se a pessoa morrer, né, a herança vai ser de quem? Vai ser da família, vai ser dos filhos, ou se esse transhumano, ele... Primeiro, pessoal, que de novo, né, ele está aqui numa especulação que eles acreditam que eles vão chegar. Eu particularmente, não acredito que essa tecnologia vá realmente conseguir existir, porque você não consegue conter o espírito humano, pessoal, numa máquina, tá? Agora, eles acreditam que sim. Mas o que ele está tentando falar é o seguinte, olha, em breve vai ter processo se, né, esse transhumano querer, no caso, quando o corpo dele tiver, né, para morrer e ele fizer um download da mente dele no metaverso, que seja, né, e ele passar a existir puramente de uma forma virtual, se, né, o governo vai dizer que, vamos dizer, as suas posses pertencem a quem? Aos filhos de carne, ou continua sendo propriedade dessa entidade agora, dessa mente, né, que está vivendo no mundo virtual. Ele continua falando assim, olha, se um transhumano conseguir se casar, né, ele fala assim, também se vai ser permitido o Estado dar um certificado de casamento para um transhumano, né? A partir do momento que o corpo antigo dele, né, for abandonado, né? O corpo antigo dele morrer. Então ele está pensando, ele está levando a sério, pessoal. Ele está pensando realmente em questões jurídicas, né? Em leis, tá? Então ele continua falando assim, olha, os transhumanos irão querer com que isso seja documentado, que existem muitas desvantagens ao ser sem não documentável, vamos dizer assim, né? Ele fala, a sociedade tem que se preocupar em prover certificados de nascimento e, portanto, certificados de cidadania, né, para pessoas sem corpo. Tá? Ele está falando aqui sério, pessoal. Então ele fala, todos irão buscar por precedentes históricos de reconhecer pessoas, né, e pessoas ao invés de pessoas, ele fala gender people, né, pessoas através do sexo. Então ele está falando, é muito engraçado, né, porque ao mesmo tempo ele fala, não, o Estado tem que parar de reconhecer as pessoas por sexo, né, homem e mulher, ao mesmo tempo ele quer que o Estado reconheça um transhumano. Então ele fala, o próximo passo lógico é para, por exemplo, alguma jovem, né, moça que, vamos dizer, se engajar com um transhumano virtual para dizer ao seu pai o seguinte, entre aspas, papai, né, o problema é que se você se vê como uma pessoa de carne e eu me vejo apenas como uma pessoa. Então ele fala assim, olha, dado que psicólogos certificados concordem que o noivo seja uma pessoa real, com autonomia, racionalidade e empatia que nós esperamos de um ser humano, cedo ou tarde as cortes terão que concordar em o quê? Em deixar com que, por exemplo, uma jovem se case com um programa de computador, né? Quer dizer, na ideia deles, é um transhumano que agora habita na realidade virtual. Pessoal, ele está falando isso sério, né? E o cara realmente acredita que a gente está avançando para isso. E, pessoal, de novo, eu não acredito que essa tecnologia vai ser possível, mas
Não importa, porque se chegar nesse ponto, eles já vão ter distorcido a sociedade num nível, pessoal, e os valores, né, humanos num nível, né, que, por exemplo, uma inteligência artificial avançada não vai ter como você distinguir entre, né, uma inteligência artificial avançada e uma pessoa real. Então, se hoje no Japão, eu já dei essa notícia aqui para vocês, e já tem, acho que uns 2 anos, tem gente casando com holograma, com personagem de anime, tá? Isso é sério, pessoal. Tem gente que literalmente tem cerimônia de casamento com um ser que não existe, né? Como um produto da imaginação de alguém, né? Um personagem de anime. A pessoa se casou, entre aspas, tá? Você acha que, né, com essa confusão mental que eles estão promovendo, né, na cultura, essa engenharia, né, essa operação psicológica, essa engenharia social, você acha que não vai chegar no momento, pessoal, em que jovens, talvez, acham que vão estar casando com alguém, quando na verdade... E aí é o que, pessoal? De novo, me supre emocionalmente, e daí, né, eu tenho, sei lá, um robô sexual onde... Tem o filme, o novo Blade Runner, né, o Blade Runner 2046, né, eu acho, 2049, esqueci o nome do... O novo Blade Runner, né, de alguns anos atrás, basicamente tem isso, né, tem o personagem lá do Ryan Gosling que ele faz sexo com uma inteligência artificial, basicamente, né. Mas o que ele quer? Ele quer isso na lei. Ele quer isso, pessoal, reconhecido pela lei, tá? E agora imagine esse pai. Imagina o pai. Imagina um pai, uma mãe ter que lidar, chegar um dia que tiver que lidar com isso, uma criança, né, falando assim, um filho, né, uma filha, falando assim, olha, eu vou querer me casar com uma entidade, né, uma inteligência artificial. E aí você fala, não, imagina, você tá, né? Você tá, não, você é, sei lá, transhumano-fóbico, né? Você tá querendo me deixar infeliz, né? Porque isso é a loucura, né? Que tem toda na cultura, todo esse reforço de comportamental para o jovem, agora não pode ser mais, o pai não pode ser mais pai, né? A mãe não pode ser mais mãe. Não pode mais educar, né? Continuamos aqui. Diz assim, olha, o novo paradigma, né, ele deve fazer predições que irão prover muitas novas oportunidades para as próximas gerações, né, as próximas jovens gerações, para verificar, né, se comparado com as oportunidades paradas do paradigma anterior. Então, basicamente, ele está usando aqui um fraseamento, né, um pouquinho floreado para, né, ele fala stale opportunities, né? O stale é aquilo que está parado, que está meio apodrecendo. Então ele está falando, não, esse paradigma que existe desde que o homem é homem, né? A realidade de que existe homem e mulher, né, que procriam. Não, isso é parado, isso é retrógrado, né? Então nós temos que ter um novo paradigma, né? Então ele fala, exemplos, na astronomia, a gente fala assim, todas as órbitas dos planetas e das luas serão elípticas, né? Na antropologia, ele fala, o processo de seleção natural irá explicar a diversidade das espécies, incluindo as humanas. Na psicologia, o comportamento humano pode ser modificado através de estímulos, né, e de resposta a esses estímulos através de um tipo de condicionamento. Ele não esconde nada aqui, né, pessoal? É interessante que ele pega, vamos dizer, coisas óbvias para tentar
servir de argumentação para loucura, né? Então, né? Sim, né? Se o novo paradigma diz sobre as órbitas do planeta, então necessariamente não tem que ter homem e mulher aqui na Terra. Peraí, que salto lógico foi esse que você deu, né? Ou que o comportamento humano será modificado através, né, de um condicionamento de estímulo e de resposta. Peraí, como que você está querendo usar um argumento, né, real, natural, para justificar uma engenharia social através de psicologia, onde você vai querer mudar o comportamento humano através de, né, condicionamento de estímulo e resposta? Não faz o menor sentido, né? Mas é o que o cara defende, né? Ele diz assim, olha, uma visão pública comum, né? Um senso comum da sociedade é a visão de que Deus ou a natureza capacitaram ou deram somente para humanos uma alma humana, e de que a consciência é a manifestação dessa alma humana. Tá? Então, olha aqui, pessoal, de novo, né? O que ele está querendo argumentar, ele vai direto ao que é religião. Não tem como a gente tirar a questão da religião disso. Tá? Então, ele está indo contra, né, esse conceito de que ele fala Deus ou a natureza deram ao ser humano uma consciência, né, uma alma, aonde você se olha no espelho e você se reconhece, né, onde você sabe que você pensa, né, você consegue pensar a respeito de você mesmo, né, pensar inclusive em conceitos abstratos como Deus, né, como bem e mal, como certo e errado, né? Não só é conduzido pelo instinto, né? Afinal de contas, um animal, né, não tem esse conceito, ele é puro instinto. Né? Animais adestráveis, eles são condicionados a um comportamento e eles sabem que aquilo que eles não devem fazer, na verdade, não é porque ele tem um conceito intrínseco de aquilo que seja ruim. Eles sabem que eles não devem fazer aquilo porque ou eles vão serem punidos fisicamente, né, eles vão levar um tapinha, no caso de um cachorro, se fizer o cocô no lugar errado, ou que eles vão ter um brinde, né, eles vão ser presenteados, né, com algo, se eles fizerem aquele comportamento, por exemplo, se eles vão, né, vai ganhar uma comidinha. Então você condiciona o comportamento do animal, mas o animal em si, ele não entende que aquilo é certo ou errado. Agora nós, os seres humanos, sim, nós temos essa capacidade de entender se algo é certo ou errado, tá? Então ele fala que o paradigma transhumano é que a consciência surge, né, através de milhões de relacionamentos correlacionados entre os neurônios, tá? E isso, vamos dizer, é muito distante do conceito básico, sim, né, de que os neurônios estão ligados numa rede sensorial que, vamos dizer, é a base para o edifício da mente. Né? Ele fala, não existe nada mágico que faça com que a consciência no nosso cérebro exista além do que uma rede de neurônios interconectadas. De novo, então ele está falando, olha, não existe nada de especial em você, ser humano. Por um lado ele defende, né, nossa, né, o direito do ser humano, por outro ele fala, essa é a cabeça desses... Por quê? Porque nega qualquer questão
metafísica religiosa de que existe, né, uma essência, uma alma, um espírito. Então ele está falando, não existe nada de mágico nos nossos cérebros. É simplesmente um emaranhado de conexões neurais. Por isso que a gente consegue reproduzir isso numa máquina. É balela, né, pessoal? Então ele fala assim, né, então consequentemente não existe nenhuma razão, né, para a qual a consciência não possa existir como software, né, dado o momento que nós tenhamos, né, uma complexidade uma capacidade tecnológica, vamos dizer, para criar o mesmo nível de complexidade de interconexão, né, de neurônios, tá? E isso basicamente vai ser o último aparelho, né, sensorial que nós vamos criar, né? Ele fala, esse é o desafio dos neurocientistas do século XXI e dos cientistas de computação, construir uma máquina que passa, né, o teste da pornografia, o que é que mentes que se achem tão autênticas como nós mesmos. Ele fala, a partir do momento que isso seja feito, que isso seja conquistado, a identidade sexual irá ser liberada não somente dos nossos genitais, dos nossos órgãos genitais, mas do corpo em si mesmo. Aqui ele usa a palavra carne, né, da carne em si. Ele fala, a consciência irá ser livre para fluir além do confinamento do seu próprio corpo carnal, como um gênero livre que flui além do confinamento da sua carne, da sua genitália carnal. Você fala, pessoal, não é um maluco que está falando isso aqui, é um bilionário que está falando isso, pessoal. É um bilionário que dá muito dinheiro para organizações, para ONGs, para promover essa agenda. Tá? Isso é sério. É isso aí, pessoal. Então ele continua falando assim, olha, um dos nossos desafios mais difíceis, né, um dos nossos maiores desafios é tirar da linguagem, né, a questão dos conceitos de sexo de homem e mulher. De novo, pessoal, porque olha o que ele fala. Primeiro a gente tem que começar o quê? Na linguagem, na cultura, tá? Porque através da linguagem a gente vai mudar a cultura e os jovens vão crescer numa cultura onde eles vão ter um outro entendimento, eles não vão mais, porque vão ser ensinados coisas diferentes, né? Claro que não todos, mas uma grande maioria vai ser influenciada. Então ele fala, o que? A gente tem que limpar da linguagem o conceito de sexo, de homem e mulher. Aqui ele chama de o tal do apartheid do sexo, tá? Ele usa, de novo, quer pegar uma coisa racial para falar, não, então fala que existe homem e mulher só, é a mesma coisa que, né, do apartheid racial. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Mas enfim. Então ele continua falando assim, olha, por que o apartheid sexual, né, foi desenvolvido em conjunto com a evolução da linguagem, né, macho e fêmea? Essa terminologia infecta todos os aspectos do nosso léxico. Peraí, não. Né? Mesmo se a gente usar o paradigma evolutivo deles, pessoal, os conceitos nasceram em conjunto com a própria evolução do homem, né? Segundo, né? Então, é óbvio, né, pessoal? Então, você tem macho e fêmea em toda você tem no reino animal, no reino vegetal, né? No reino vegetal você tem, né, macho e fêmea, pessoal. Você tem polinização. No reino animal também, né? Então, é básico. Isso é
Isso é óbvio, né, pessoal? Você não tem que. Aqui ele faz uma argumentação para querer com que você defenda o óbvio, o lulante, né? Então, mas olha como ele usa a palavra infecta, essa terminologia infecta o nosso léxico, né? As nossas palavras, as nossas regras linguísticas. Tá? Ele fala, nós precisamos limpar a nossa linguagem do dismorfismo sexual, né? Em ordem de atingir a liberdade de gênero, ou nós iremos eventualmente cair, né, no apartheid sexual automaticamente, né? Ele fala aqui, se a linguagem dual de pessoas sexualmente duais é porque pessoas são sexualmente duais ou porque a linguagem intencionalmente fazem elas sexualmente dismórficas para reforçar o apartheid do sexo numa população que não quer ser homem e mulher, vamos dizer assim. Ao contrário, né, pessoal? A gente sabe, inclusive por estatística do IBGE, por exemplo, né, aqui no Brasil, parece que acho que é só 1.400.000 pessoas que são LGBT. E não quer nem dizer que, por exemplo, tem gay, pessoal, que o cara, né, tem atração por homem, mas não quer dizer que ele não se vê como homem. Como mulher que tem atração por mulher, mas ela se vê como mulher, né, como é uma lésbica. Agora, o que eles querem, pessoal, é exatamente no transgênero, né, você tem uma interferência física aonde a pessoa é esterilizada, tá? Realmente no último passo do, por exemplo, né, pode haver, sei lá, um travesti que ainda não fez operação, né, mas então ainda tem o testículo, tem, né, o pênis. Então, a princípio ele ainda pode reproduzir, mas o objetivo final, né, numa mulher, ela pode ainda engravidar, mesmo tendo tirado os seus seios. Mas, pessoal, o objetivo final deles nessa questão transgênera, né, é que tanto o homem que fez né, a transformação seja literalmente incapaz, ou para uma criança, para um jovem, né? E não precisa nem ter feito, mas ele tomou tanto hormônio que né, fugiu a palavra agora, né? Já não é definhou, né? Esqueci a palavra, né? Os testículos já murcharam, né? Pessoal, me fugiu a palavra aqui. Enfim, não desenvolveram, né? E na menina também, a questão, né, do útero e tal, né, da produção de óvulo. E além disso, né, pessoal, de novo, né, isso é uma etapa para chegar na questão transhumana. Então, para ele, inclusive a mudança sexual não é o ponto final. O ponto final é, olha, você só vai ser realmente um outro sexo quando você tiver um outro corpo. Tá? Não adianta, né, eles vão ganhar já né, uns pontos em esterilizar uma geração toda, mas o objetivo final é falar assim, olha, ainda é insuficiente, porque você vai estar num corpo que ainda não é a liberdade total, como ele acabou de falar aqui, vai ser quando você sair dos limites desse corpo físico, desse corpo carnal. E quando você estiver, né, no metaverso, aí sim, você vai poder ser o que você quiser, o tempo que você quiser. Você vai poder trocar de identidade como você troca de roupa. Né? Você vai poder ser, agora você vai poder ser o que você quiser. Você quer ser né, sei lá, um golfinho, um lobo, um ET, uma Hello Kitty, uma personagem. Você pode ficar trocando. Mas na verdade, pessoal, isso é uma grande escravidão, é uma grande, lembra do conceito da caverna do Platão,
Você não está vivendo no mundo real, você está vivendo num mundo artificialmente criado, que não existe realidade nenhuma. Mas o que ele, então o que ele de novo, o que ele está falando? Ele falando assim, olha, por isso que a mudança por isso que com a mudança da linguagem você muda a cultura também, né, pessoal? E eles já estão fazendo isso, é tudo do gênero neutro, né, o todes e tudo isso. Para uma geração, pessoal, tem muitos jovens já crescendo achando que isso deve ser, sem saber que ele está sendo vítima exatamente de uma operação psicológica, né, de um condicionamento. Tá? Ele acha que, não, eu vou ser livre. Não, ao contrário, você está sendo cada vez mais escravizado. Né? Dessas pessoas que não querem nada com o teu bem-estar, ao contrário. Querem garantir que você não reproduza e que você seja um cidadão subserviente a esse estado totalitário. Tirar a tua identidade humana, inclusive, né? Para que você não se reconheça como um ser humano. Então ele fala aqui, olha, as antigas civilizações, como as dos gregos, tinham poucos problemas com o conceito de que homens deveriam fazer amor tanto com mulheres quanto com crianças. Tá? Isso é verdade. Então, para quem, né, acha que a civilização grega era o ápice, né, né, da sociedade humana, não. Né? Por quê? Por exemplo, todas as feministas que falam da questão né, da mulher como, né, um ser com uma identidade própria que tem que ser respeitada como um ser, né, autônomo, na cultura grega ela era, pessoal, desprezada ao ponto de quando, geralmente, muitas vezes, quando uma menina nascia, a família jogava ela do penhasco, em vez de criar a filha. Que eles queriam homens para trabalhar, para serem guerreiros. Né? E a mulher era literalmente igual a um animal, igual a uma propriedade, pessoal. Não tinha direito nenhum. Quem que reconhece? Jesus começa a reconhecer a mulher, pessoal. Jesus estabelece o reconhecimento da mulher como um ser humano. Né? Na cultura onde, por exemplo, né, tem aquela passagem onde pegam uma mulher no adultério, quem que ia ser apedrejado? Era a mulher. Claro que na Torá, o homem, ambos deveriam morrer, mas, né, ali está só a mulher. E Jesus fala, né, aquela história que ele escreve na areia, ele fala, olha, quem tiver pecado que atire a primeira pedra. Então, o que ele faz? Ele impede ali, ele vai contra, ele reformula a lei. Né? Por quê? Porque ele identifica, esse caso tem da mulher samaritana também. Tá? Várias instâncias, Jesus ele eleva a mulher, né? Marta e Maria. Então pensa bem, né? Vê se no Islã, como que o Islã é? A mulher também, quem tem direito são os homens, pessoal. A mulher, dependendo do país, a mulher não pode nem dirigir. Né? A mulher está o tempo inteiro. Né? Então, que sociedade que dá às mulheres, né, reconhecimento delas como, né, como um ser igual, né, pessoal, merecedor dos seus direitos, é o cristianismo, tá? Então, olha aí, olha o argumento que vários pedófilos usam. Não, porque nos gregos, né, os gregos, na cultura grega, então podia abusar de menino, né? Eles usam esse tipo de argumentação. Mas é interessante, né? Porque para eles tudo é evolução, né? Tudo é evolução. Agora, quando é uma coisa que interessa, eles querem voltar numa tradição arcaica que já nem, né? que é obviamente repreensível, né? Então, basicamente a mesma coisa fala assim, bom, então
se os índios, como que é, aqui, eu não esqueci o nome da tribo que era canibal, então a gente, se os índios eram canibais, a gente vai ser canibal também. Se os astecas faziam um sacrifício humano, então a gente continua fazendo sacrifício humano, né? Você tem que o quê? Você tem que preservar aquilo que é bom, né? Não aquilo que é mal, né? E olha aqui, né? Ele também querendo defender, né? Pedofilia, tá? E outra coisa, não era todos também, né? Você tem, por exemplo, Aristóteles também já falava contra, pessoal, sodomia, tá? Aristóteles era contra a sodomia porque ele exatamente via como uma coisa não natural, porque não produz, né? E ele já fazia essa equivalência entre a sodomia e a usura, né? Que depois Dante Alighieri faz a mesma, né? A mesma analogia, por quê? Porque você não produz nada, né? É aquela coisa, dinheiro não gera dinheiro, né? Juros na verdade, uma coisa imoral, né? Cobrar juros, porque, né? Você empresta alguma coisa para alguém, a coisa não está reproduzindo ao longo do tempo, né? Mas então isso, bom, envolve toda uma questão da sociedade que a gente vive, né? É uma coisa um pouco mais profunda, mas são vários, vamos dizer, vários, né, pensadores importantes na história da humanidade que reconhecem o mesmo princípio de o quê? O princípio da vida, né, pessoal? O princípio da produção e da reprodução, né? Produzir algo de valor, né? Então, conforme ele diz aqui, né, ele fala que, então, segundo, olha só, pessoal, como é falaciosa a argumentação dele. Então ele fala assim, olha, ele fala que alguns geneticistas dizem que aproximadamente pelo menos metade da nossa orientação sexual é ligada ao gene. Então ele fala, se isso é verdade, então ninguém pode ser considerado um rebelde sexual. No sentido de, então, se eu argumentar que, por exemplo, a minha atração por criança é genética, ou a minha atração por animal é genética, ou se a minha atração por cadáver é genética, eu sou eximido, né? Porque não é que eu posso fazer, né? O tal do born this way, eu nasci dessa forma. Mentira, pessoal. De novo, né? Poucas pesquisas controversas promovidas por exemplo, fundações como a Fundação Rockefeller, para o quê? Tentar dar uma legitimidade para esse argumento. Então, né, você tinha nos anos 50 nos Estados Unidos o tal do Kinsey, que o cara era basicamente um sociopata, né? O cara era um pedófilo, era um quase um estuprador, o cara era um pervertido, né? E pegaram esse cara para o cara fazer pesquisas, né, sexuais, né, para o quê? Tentar mudar o padrão de comportamento nos anos 50 nos Estados Unidos, que era exatamente o padrão, né, nos anos 50 era dos baby boomers, né, era do pós-guerra americano, conservador, né, os valores conservadores. Não foi suficiente, tanto que aí nos anos 60 eles amplificam a mudança, né, principalmente nos jovens, através da introdução de droga, toda a questão do LSD, feito lá em Stanford, pela CIA, bababá, para o quê? Criar essa disrupção social, né? Mudar os valores da sociedade. Por quê? Porque, de novo, eles estão falando, não pode ter o baby boom, não pode ter... De novo, não pode ter uma explosão populacional, né? A gente tem que controlar a população. Mas, de novo, pessoal, então ele tenta argumentar através de coisas científicas, né, que é falso, uma falácia, moralidade, né, questões que vai, de novo, pessoal, contra legitimizar cientificamente e socialmente comportamentos que ao longo da história são vistos como negativos. Por quê? Porque são autodestrutivos. Por que um clã, uma família era contra isso? Porque sabia que isso sendo promovido,
o clã ia morrer, a próxima geração não ia existir. Né? Vamos continuar. Ele diz assim: computadores e telecomunicação, elas provavelmente irão exercer uma função importante em desmantelar o apartheid do sexo. Então, o que ele está dizendo basicamente? Olha, a gente vai usar, né, telecomunicação, a mídia, né, TV, né, internet, computadores para o quê? Para avançar nossa agenda. Né? Ele fala, é muito mais fácil desconectar a nós mesmos de milhares de anos de noções rigidamente fixas sobre o sexo e sobre gênero quando nós usamos telecomunicação do que quando nós estamos face a face. Interagir com os outros através de redes de computação é o tal chamado encontrar no cyberspace. A multissexualidade agora pode crescer rapidamente no cyberspace. Então, pessoal, a gente sabe o efeito, né, perigoso de crianças, tá, que são aliciadas na internet, em sites, né, pedófilos, por exemplo, que se passam. Então, olha o que ele está falando aqui. É muito mais fácil a gente mudar a sociedade, o conceito através de redes, de fóruns, de posts, do que face a face. Porque é tal coisa, né? Você, além de ter acesso aos jovens, às crianças, você vai também promover essa ideia para eles de que aqui você pode ser o que você quiser, aqui você pode ser uma outra identidade, né? E aí já começa o processo de confusão mental, de desidentificação com sua própria realidade, né? Com sua própria natureza. Então, ao mesmo tempo que você tem, né, um corpo de psicólogos e psiquiatras, né, que veem como realmente negativo a influência, né, disso em jovens, em crianças, como isso aumenta a taxa de depressão, é ligado ao aumento da taxa de suicídio, né, essa desconexão da realidade. Aqui ele exatamente está propondo isso, né, com o viés sexual. Bom, pessoal, a gente encerra nosso livro hoje. Bom, deixa eu... Acho que só... Não, vamos... Tem mais ainda, tem mais um pouco. Vamos encerrar hoje e... Enfim, né? Acho que fica cada vez mais claro, né, pessoal, que é uma agenda, sim, né, de bilionários, né, de mudar a nossa cultura, de promover, né, primeiro, de novo, né, uma esterilização coletiva, né, social, mas não para só aí, vai além. Né? Além disso, conduzir, né, a sociedade até esse estado onde todo mundo vai em busca da vida eterna, em busca do transhumanismo, vai aceitar fazer parte de um sistema de controle social que a gente ainda nem imagina como... Pessoal, nenhum ditador na história teve uma capacidade, né, um estado capaz de controlar a pessoa nesse nível. Né? A gente pega os mais recentes, né, na União Soviética, na Alemanha Oriental, na Stasi. Por mais que as pessoas estivessem, né, sempre monitoradas, sempre vigiadas, uns vigiando os outros, né, aquela coisa, inclusive às vezes dentro da família, né, filhos denunciando pais, né, irmãos denunciando uns aos outros, mas ainda não estava no nível, pessoal, do Estado te controlar, né, fisiologicamente. E é nesse nível que eles querem conduzir. Então, usando essa armadilha do sexo, né, para fazer com que toda uma geração aceite fazer parte desse sistema,
onde vai ser uma escravização total, né, pessoal? Onde, de novo, né, como Noah e o Val Harari diz, não vai existir mais livre-arbítrio. Você não vai conseguir exercer a tua vontade de forma alguma. Tá? Então eles vão vender que, não, aqui você vai poder ser o mais livre possível, você vai poder ser livre para como você quiser. Ao contrário, pessoal, é o pai da mentira, né? Ele é uma grande ratoeira aí para toda uma geração que está sendo armada, né? Mas a Bíblia diz: conheceis a verdade vos libertará. Né? Então, Deus ele restaura ele cura os traumas, ele restaura identidades falsas, né? Toda essa doutrinação social, a verdade restaura. Então, se você ouvindo, né, aqui esse vídeo fala assim, poxa, eu estou entendendo o que estão promovendo hoje e eu não quero fazer parte dessa realidade, eu não quero fazer parte dessa estrutura de poder que estão criando, né? Eu quero ser reconhecido como, né, como um ser autônomo que tem o Logos divino dentro, né, onde eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu penso, eu crio, eu consigo ter, né, eu consigo amar. A garantia final, pessoal, é quando você se conecta com Deus. Por quê? Porque senão você vai estar o tempo inteiro sendo passível de ser influenciado, tanto por essa cultura quanto, né, creia você ou não, mas existe um mundo espiritual. Né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né, pessoal? Então, só quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente sai dessa esfera de influência, né? E a gente começa a receber né, a influência de Deus mesmo, do Espírito Santo de Deus. Então, eu vou fazer uma oração, eu quero te convidar a orar comigo se você nunca fez essa oração, aonde você se desconecta dessa, né, vamos dizer, da influência, né, negativa que quer te destruir, te escravizar, e você se conecta, né, se você se entrega para Deus, para você estar, né, vivendo em comunhão com Deus a partir de agora para sempre, né? A vida eterna começa hoje. Então vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo, fala assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje Tu me resgata, Tu resgata a minha vida, Senhor, Tu resgata o meu espírito, a minha alma, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha identidade, mesmo que eu tivesse já, Senhor, já num processo talvez que eu estivesse confuso ou confusa com a minha real natureza, a minha identidade, como Tu me criaste. Eu creio, Pai, que Tu hoje me restaura, Senhor, a minha verdadeira identidade, a minha verdadeira natureza, que é espiritual. Tu me purifica de todo pecado, Pai, de toda corrupção, de toda distorção daquilo que Tu me criaste, Senhor, daquilo que é bom, perfeito e agradável para mim. Eu peço a Ti perdão, Senhor, por todas as vezes que eu abri a minha vida, eu permiti com que o meu corpo, a minha alma fosse usada pelo mal. Eu peço a Ti perdão, Senhor, me renova, me restaura, Pai, a minha identidade espiritual como filho, como filha de Deus. Obrigado, Jesus, que eu creio, Pai, que o Teu sangue derramado na cruz do Calvário me purifica de todo pecado, independente do que eu tenha feito. O Teu sangue é suficientemente poderoso para restaurar a minha identidade espiritual, para me purificar. É um novo nascimento, eu nasço novamente, Pai, e os meus pecados são esquecidos, são lançados no mar do esquecimento. A minha velha natureza morre junto contigo, Jesus. Ela fica ali crucificada na cruz e eu ressuscito contigo, Jesus, para uma nova realidade, para um novo nascimento, onde o meu ser, o meu espírito é restaurado, Pai, é revivificado. E eu te louvo pela essa salvação, Pai. Te louvo, Jesus, que Tu é o meu único e suficiente Salvador. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador, meu Senhor e meu Deus. Tu é meu Deus, Jesus. Obrigado, Pai. Eu te convido, Espírito Santo, venha habitar em mim, venha renovar as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos,
Pai, vem curar as minhas feridas. Vem, Pai, me dar essa nova identidade espiritual. Eu te louvo, Pai. Eu peço, escreva meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo, Pai. A partir de hoje, me conduz, me dá sabedoria, Pai. Lava, Pai, purifica meu pensamento, Pai. Venha renovar a minha mente e venha dirigir os meus passos para o propósito que Tu me criaste, Senhor. A Tua vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida. Eu quero cumprir, Pai. Eu quero encontrar o sentido da minha vida, Pai, no Teu propósito para mim. Eu te louvo e te agradeço pela Tua graça, pela Tua obra na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia garante que você é uma nova criatura. Amém? Então, toda a mudança que de repente essa sociedade tinha mentido para você, que você ia encontrar felicidade, uma nova identidade, né? A realização verdadeira é quando você se reconecta com Deus, porque você se reconecta com a fonte da vida, com a fonte do sentido sobre a vida. Amém? Então, compre uma Bíblia, né? Passe a ler para você entender, passe a ter uma disciplina de leitura, né, de oração diária e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo, para você estar andando com pessoas que vão te ajudar nessa nova caminhada, amém? Mas claro, uma igreja que pregue essa doutrina, né? Não que uma falsa igreja que pregue tudo o contrário, ideologia de gênero, né, esquerdismo, que tudo isso são ferramentas de controle social, né, para ti, no fundo, além de nos afastar de Deus, para, sabe, nos escravizar. Então, uma igreja que prega essa doutrina, e claro, né, eu falo aí, é uma coisa um pouquinho mais sutil, pergunte, né, fala assim, olha, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus ou 100% homem? Se disserem que, não é bem assim, agradeça e vá buscar uma outra igreja, tá? Porque aí já tem um erro grande teológico, né? Uma igreja que não confessa que Jesus é 100% Deus e 100% homem, isso anula o sacrifício de Jesus na cruz, tá? Então, busque uma igreja que novamente pregue essa doutrina. Então, pessoal, é isso, a gente, né, fica por aqui. Lembro vocês novamente dos meus quadrinhos, tá? Entrem em contato, vai ser muito bom falar com vocês, conversar com vocês. Manda uma mensagem e vocês vão saber direitinho como vocês podem receber, com uma dedicatória, com um autógrafo, com o maior carinho, tá bom? Deus abençoe, uma excelente semana para vocês. Até quinta-feira. Tchau.